Hi everybody, welcome again to Fostering Língua. Acabei de fazer alguns vídeos aí sobre a minha viagem pela América do Sul. Tem muito mais vídeo para colocar, mas eu vou editando e assim eu vou colocando eles. Toda vez que eu coloco vídeo sobre isso, eu também quero falar sobre línguas, né? Então lá nos vídeos mesmo, que eu estou falando sobre contexto de viagem em Buenos Aires, ou seja, Santiago, eu estou lá falando também sobre línguas em si. Bom, vai ter mais vídeos então, vocês fiquem atentos para eles. Mas hoje eu quis fazer um vídeo sobre a questão do CFR, porque já fiz alguns vídeos aqui e sempre tem essa dúvida sobre as medidas do A0, A1 até o C2. E normalmente as pessoas têm uma dificuldade de compreender também porque a informação é muito difícil de se pegar. O que é a fluência, o que são esses níveis e como eu tenho que me entender. Então, para que a gente sane esse problema, eu resolvi fazer em português para vocês terem uma ideia do que seria o nível de fluência. Uma coisa que eu tenho que falar primeiro é que ninguém que é fluente na sua língua nativa vai usar o CFR, porque o CFR, né, esse quadro comum europeu, que usa esses níveis são usados para uma língua que você está aprendendo, não a sua língua nativa. Você não pode medir a sua língua nativa com isso. Mas aqui é um exercício para vocês entenderem a complexidade de cada um desses níveis. Já expliquei alguns vídeos, vou colocar aqui de novo aqui em cima, né, no card, tanto o que cada nível significa em questão de habilidade, também já expliquei o que você pode usar, né, vou colocar ali o A1, o A2, o B1, principalmente, B2 são os que mais você precisa. O que você precisa aprender para ser aquele nível no inglês? Aqui o canal normalmente foca bastante no inglês e no espanhol, são os principais aqui. Também quero fazer outras línguas, mas esses dois são os principais aqui por enquanto. Então eu fiz o seguinte, eu anotei aqui no papelzinho, tem 3 papéis, o tema eclipse. E eu vou falar em português sobre o tema eclipse e vocês vão vendo a complexidade da minha fala, até onde significa a complexidade que você acha que vale a pena, e aí vocês compreendem dessa forma o que cada nível quer representar na sua fala, na fluência que você tem. Ponto principal é que fluência, cada um dos níveis tem sua fluência, mas qual é a fluência que você precisa? Também já coloquei um vídeo aqui falando sobre essa questão, falei que no Brasil, no mercado de trabalho, B2 é o considerado fluente. A maioria das pessoas que eu conheço que trabalham no mercado de trabalho usa o B2. Ele é super fluente, ele vai ter problemas, ele não vai estar totalmente certo, mas é um nível que você já consegue operar bem no Brasil. Talvez se você for para fora, vai precisar de um nível um pouco melhor ainda, talvez um C1 para atuar de uma forma, né? Tô falando de gerente, tá bom? Tô falando de emprego que precisa usar a comunicação de forma efetiva mesmo. Mas é isso, B2. Vou indo com cada um, vou colocar aqui para vocês terem uma noção. Começar com A0, que seria antes de qualquer nível, né? O A0, se eu fosse falar do eclipse, eu teria que falar assim do eclipse. Você me pergunta o que é eclipse, eu vou falar o que é eclipse, eu vou falar Sol, Lua, né? É isso que eu vou fazer. Ou seja, o A0 é um nível que tem pouca habilidade e ele vai ser um nível de mímica, quase. Esse é o A0. Basicamente, a pessoa que hoje começou a aprender inglês ou qualquer outra língua, ela vai estar nesse nível aí e vai fazer uma coisa bem básica, vai saber uma palavra ou outra, hello e tal, 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 e acabou. Esse é o nível A0. Próximo nível, A1. O nível A1, para você falar de eclipse, uma pessoa provavelmente falaria assim, ó. Eclipse é quando Sol e Lua, frente um do outro, sombra. Essa frase ela está entendível? Está um pouco entendível. Ela é pobre? Sim, é uma frase muito pobre. Sem conexões, ela não está falando nada bonito, né? Mas expliquei o eclipse no nível A1. Vamos para o nível A2? O A2 já é o que muitos brasileiros estão, né? Muitos brasileiros aprendendo inglês. Mas bom, nível A2, explicando o eclipse seria: o eclipse é um evento que acontece quando a lua escurece o sol. Isso que eu acabei de falar explica o eclipse. Mas você percebe que não explica bem. Já está se falando melhor. Você vai falar escurece, por exemplo. Mas ainda está muito pobre para explicar o que o eclipse é. Mas você já está conseguindo ter um pouco de comunicação no A2. Vou para o próximo e explicar o que o B1 é no Brasil. No Brasil, se você for pegar os alunos de inglês de forma geral, a maioria, tá? 70% dos alunos são B1.
E dependendo aí da, do expertise dos professores, até alguns professores são B1 também. Mas o que seria o nível B1, então, falando do eclipse? Seria assim: o eclipse é um fenômeno natural causado pelo alinhamento do Sol e da Lua, onde a Lua se põe à frente do Sol. Essa é uma frase que se entende bem, explicado. Já tem um nível de compreensão bem melhor, né? No nível B1. Claro que essa compreensão, de novo, não é uma compreensão tão rica. Porém, ela, na maioria das vezes, ela consegue fazer o que precisa. Por isso que esse nível aqui, o B1, é um nível que a maioria dos brasileiros está quando vai para fora. E quando eu fui para o estrangeiro, eu era B1 também. Tive dificuldades com um monte de coisa. Mas você consegue empurrar para frente no nível B1. Eu digo então para meus alunos assim, ó, estando no nível B1, você consegue se virar. Você não vai querer conseguir debater coisa muito específica, mas você vai conseguir se virar na rua, comprando as coisas, tranquilo. Nível B1. Vamos lá, deixa eu tirar esses aqui para ficar um pouco mais fácil de eu colocar. O nível B2. O nível B2 é o nível que a maioria das pessoas querem. Porque, como eu já disse antes, esse nível é um nível que no Brasil é considerado o inglês fluente. Tá? O brasileiro colocar 2 e B1 como intermediário, não é bem a verdade, mas é assim que a gente. É assim que no Brasil hoje é. E o B2 é considerado o fluente no Brasil. No caso, ele é um intermediário também, um intermediário avançado, né? No máximo, você poderia falar que é isso aí. Mas como é que um nível B2, então, explicaria o eclipse? O eclipse é um fenômeno da natureza que ocorre quando há alinhamentos das trajetórias do satélite natural, a Lua, com a órbita do Sol. É um evento cíclico e é observado como um escurecimento do Sol. Veja que ele já traz algumas palavras mais refinadas, como satélite natural, trajetória, órbita, evento cíclico, que são palavras muito mais rebuscadas. Tendo o nível B2, no Brasil você consegue se virar tranquilo. Você consegue ir para fora falar no nível B2 e ser entendido? Consegue também, tranquilo. O nível B2, então, por isso que ele é considerado um nível operacional. E as pessoas usam o B2 para alinhar assim. Não, aqui pode fazer. Muitas das vezes, quando você vai fazer um teste de proficiência para ir para fora, fazer mestrado fora ou até doutorado, eles vão pedir no mínimo o nível B2, alguns, e outros vão pedir o nível C1, tá? Mas a maioria vai pedir o nível B2, que está aqui. É um nível internacionalmente conhecido como dá pra gente conversar, dá pra gente resolver as coisas que a gente precisa aqui, né? No trabalho, por exemplo. Mas, continuando, vamos para o nível C. Perceba que todos os níveis do A1 até o B2 estão escritos nesse papel. Só que os níveis C, cada um tem um papel só para eles. Você vê o que significa o nível C. Quando as pessoas falam assim, vamos fazer o nível C e vamos começar com C1, eu mesmo não gosto de dizer que eu sou C2 em inglês. Não gosto de falar isso. Eu gosto de falar que eu sou C1, porque a diferença do C1 e do C2 é cultural. E ela é exponencial, ela não tem fim. Então C1 é uma forma fácil de se falar e C2 talvez até você está se achando um pouco. Então, mais ou menos assim que a gente pensa. O C1 é completo conhecimento da língua e usá-la de forma bem efetiva, enquanto que o C2 tem mais conteúdo cultural. Então, explicando o eclipse no nível C1, seria assim. Eclipses são fenômenos naturais e corriqueiros. O evento ocorre quando há o alinhamento, a perspectiva terrestre, das trajetórias do Sol e da Lua. O eclipse solar, mais famoso, ocorre quando a Lua se põe entre o Sol e a Terra, projetando uma sombra, ou melhor dizendo, impedindo que a luz do Sol chegue à Terra na área que esta cobre. O outro eclipse lunar ocorre quando a Terra está entre o Sol e a Lua, e a sombra sobre a Lua é a projeção da própria Terra, ou melhor dizendo, a interceptação da luz solar que chega à Lua pela Terra. Ou seja, o nível C1 é um nível considerado um nível científico, um nível de debate. Então é um nível que você está realmente usando bastante operacionalmente a sua língua para explicar de uma forma rica, explicar de uma forma como, a gente pode até dizer assim, eu previ, eu estudei, eu pensei em como falar aquela frase em vez de ser uma coisa só bate pronto. Esse seria a fluência do nível C1, né? O estilo, a complexidade seria essa. E o último nível seria o nível C2. Claro que no Brasil eu vou dizer que eu sou C2, porque o C2 significa uma pessoa que tem fluência na língua e muita bagagem cultural. Se a gente fosse pensar
Qual seria a ideia? Que seria alguém que tem um ensino médio completo e algum tipo de educação superior ou treinamento superior. Esse seria mais ou menos o que o nível C2 pede, tá bom? Vamos lá então, sobre o nível C2, explicar como as pessoas falariam sobre o eclipse. Qual seria a complexidade falando do eclipse? Seria assim: muitas culturas veem os eclipses como um fenômeno de significado espiritual, porém os dois eclipses, lunar e solar, o último com maior fama, são fenômenos naturais que ocorrem pelo alinhamento das trajetórias dos corpos celestes mais proeminentes em nosso céu, o Sol e a Lua, com a Terra de perspectiva. Quando há alinhamento, há a interrupção da trajetória dos fótons, o que gera uma ausência de luz que nós denominamos sombra. A sombra possui a forma do objeto a qual a emite, portanto, um eclipse ocorre localmente, na área projetada pelo corpo celeste. No eclipse solar, é a Lua este objeto, enquanto que no lunar é a própria Terra. Estes eventos são cíclicos e hoje são premeditados por nossa ciência astronômica, mas já foram utilizados para explicar maldições ou dar aos que prediziam o eclipse poderes sobrenaturais de barganha, como fez Colombo aqui nas Ilhas Caribenhas no início do século XVI. Perceba então o que está acontecendo com o C2. Você não tem só a própria palavra, a própria escrita rebuscada, mas você também tem pontos culturais dentro da sua fala. Esse seria o nível C2. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem o que significa essas fluências do nível A0, né? A1 até o C2. Todos eles são fluências diferentes para perspectivas e objetivos diferentes. Na minha opinião, B1, B2 são marcos bons, B2 são um marco muito bom para o brasileiro estar. Então, todas as minhas aulas, eu foco no aluno ser um B2 bom e aumentar o B2 dele em todos os níveis, né? Não só a fala, mas também o listening, também tudo, o reading, o writing, aumentar todos os níveis, todas as habilidades. E, se possível, os alunos que estão fazendo meu mastering, eles vão para o C1, que é um nível que não só vai pensar, né, em como conseguir fazer as coisas de forma eficiente, mas também fazer de forma mais rebuscada, como você viu no C1 e no C2 aqui também. Bom, é isso. Obrigado. Vejo vocês na próxima. See you guys.